que resultados concretos, positivos, duradouros no tempo podem ser obtidos nesta cimeira em relação, sobretudo, a esse processo de desnuclearização? Aconteça o que acontecer, esta cimeira já correu bem. O simples facto de estes dois líderes se encontrarem é já uma vitória para cada um deles. É uma vitória para Kim Jong-un, que mostra assim que tem a força suficiente para fazer o presidente dos Estados Unidos, aquele que é considerado o homem mais forte do planeta, a deslocar-se até a Singapura para se sentar à mesa na sua presença. E é uma vitória para Donald Trump, que há muito que sonhava em ser o grande negociador de uma crise militar e política como esta. Já nos anos 80 ele tinha proposto a Ronald Reagan a ser o negociador da desnuclearização com a União Soviética e na altura deram-lhe para trás e ele ficou sempre com esse sonho. Finalmente ele é o grande negociador que acha que num simples minuto, olhando para os olhos do seu interlocutor, vai imediatamente saber se a negociação vai correr bem ou não. Ou seja, ele acha que está ali basicamente a vender um prédio dos seus grandes empreendimentos com essa sabedoria de um vendedor e, portanto, esse sonho cumpre-se. E o facto de ele estar ali sentado à mesa com o líder da Coreia do Norte é para ele já também uma vitória. E depois também não quero acreditar que estes dois líderes se encontrem sem que depois nada de positivo saia dali. Mas, Ricardo, não é estranho que até ao momento não conheçamos nenhum dossiê com os termos da negociação? O que é que vai ser negociado em concreto? De que é que vão falar estas duas pessoas? Que tipo de acordo ou de consensos é que poderão estar a tentar obter em relação a quê? Porque nós, comunicação social, não sabemos nada daquilo que se vai passar dentro das portas. Alguma coisa. O New York Times tinha ainda recentemente, há umas horas, uma peça onde dizia que do que se sabia das negociações, e há um corpo diplomático que está a trabalhar naquele que será o documento final desta reunião, que esse documento terá três partes. Uma parte que diz respeito à desnuclearização, outra parte que diz respeito àquilo que é as garantias de segurança que serão dadas à Coreia do Norte e uma terceira parte que diz respeito àquilo que será os próximos passos a dar. Porque há uma coisa que nós temos a certeza, é que aconteça o que acontecer, isto vai demorar muito tempo. Tu há pouco falavas na questão dos efeitos duradouros. Claro, pai, isto são de efeitos duradouros. A simples desnuclearização nunca demorará menos de 15 anos, dizem os especialistas, ou seja, conseguir anular todo este processo de armas nucleares que a Coreia do Norte instalou e das armas nucleares que os Estados Unidos têm também na Coreia, e aqui é preciso ver que não estamos apenas a falar da desnuclearização da Coreia do Norte, pela própria expressão do líder coreano e também por expressões que os próprios Estados Unidos têm utilizado recentemente. Donald Trump a dizer que tem a expectativa de que este encontro seja um sucesso, e a expressão que ele usou foi um tremendo sucesso. E eu pergunto-te, o que é que pode definir o sucesso desta cimeira, se, como dizia aqui o Domingos Andrade, o que temos em cima da mesa por parte do regime de Pyongyang é: há acordo se houver desnuclearização total e, em troca, oferecemos condições de segurança sem precedentes. Que condições de segurança podem ser essas, para além do levantamento das sanções? E que sucesso é que tu definirias para rotular esta cimeira? Como eu dizia há pouco, acho que o simples facto de eles estarem sentados à mesa e negociar é já um sucesso e vai ser sempre lido assim. É um momento histórico que tem o acompanhamento que nós estamos aqui a ver, de 2.500 jornalistas instalados, nem que seja apenas para assistir a este aperto de mão e ao início desta longuíssima negociação que vai durar provavelmente muitos anos. E, portanto, qualquer passo em frente será lido sempre como um sucesso, um tremendo sucesso, para usar a expressão que Donald Trump tanto gosta. Agora, há ali depois, no meio, naquilo que será esta declaração inicial, espaço para muitas divergências que depois podem ser limadas e até feitas desaparecer ao longo do tempo. Desde logo essa questão da segurança, isto é, assegurar que o regime de Kim Jong-un não desaparece, isso é para ele fundamental. Ele lembra-se bem do que aconteceu a Gaddafi, lembra-se bem do que aconteceu no Irão. Quando se perdem armas nucleares, fica-se enormemente vulnerável a todo e qualquer impacto de uma superpotência que tenha aspirações a dominar uma determinada área. E, obviamente, os norte-coreanos quererão garantir isso a todo o preço. E tem até depois também um aliado importante nisso, que é a própria China, que parece aqui um observador mais ou menos desinteressado, mas é tudo menos isso. É alguém que está a acompanhar a par e passo tudo o que serão as linhas e entrelinhas desta mesma negociação.
E depois há aqui um outro parceiro que é eventualmente aquele que tem mais a perder nesta negociação, que é o Japão. O Japão tentou fazer com que Donald Trump levasse para a mesa das negociações a questão dos reféns japoneses, a questão na Coreia do Norte. Donald Trump prometeu-lhe que essa seria uma das peças da negociação. Vamos ver se não é uma dessas que se esfuma nas ofertas e contra-ofertas. E tem depois um outro receio. Tem o receio de que a cedência dos Estados Unidos relativamente à presença do seu exército e das armas na Coreia, desaparecendo, é uma vulnerabilidade enorme para o Japão. O Japão não tem um exército, desde a Segunda Guerra Mundial, que não tem uma força militar instalada, tem apenas uma força de segurança para serviços mínimos e, portanto, conta muito com a presença forte militar dos Estados Unidos naquela região para se proteger de todo e qualquer ataque, e há muita gente com muita má vontade contra o Japão. E, portanto, há aqui, da parte do Japão, um enorme receio de que este processo, sobretudo naquilo que diz respeito às cedências dos Estados Unidos, possa afetar a sua própria segurança. Deixa-me juntar ao Japão a China. Que papel é que a China poderá jogar neste xadrez político? Poderá ou não aceitar algum acordo entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte que não tenha a assinatura de Pequim? Porque já ouvimos algum responsável chinês a dizer que isso nem se pode considerar. Pois, Pequim é um mistério. Os chineses são sempre muito misteriosos, mas particularmente agora, que tem um presidente que tem uma cara fora de Pequim e tem uma cara dentro de Pequim. E, portanto, há aqui um jogo, muitas vezes, de sombras, que é difícil de interpretar. Agora, nós sabemos que a China tem, do seu lado, uma arma poderosa, e essa arma poderosa é o controlo da dívida norte-americana, que, nomeadamente nesta questão, que também é uma parte integrante de todo este processo, que é a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, é uma variável muito relevante, porque no meio de todas estas negociações e nesse papel que a China tem relativamente a esta negociação, vai estar, nem que seja no inconsciente dos negociadores, essa guerra comercial paralela a essa guerra militar. E aí a China tem demonstrado uma paciência chinesa, que muito provavelmente tem a ver exatamente com essas garantias de que possui sempre ali um controle muito forte relativamente às cartas que pode colocar em cima da mesa, nomeadamente relativamente a este processo. E dizer também que também é verdade que a China já esteve bem mais próxima de Pyongyang do que está neste momento. Há aqui algum ceticismo do novo governo chinês relativamente a este novo governo coreano. E isso também veremos de que maneira é que tem desenvolvimentos e de que maneira é que terá um impacto em todo este processo. Independentemente daquilo que vier a ser acordado, independentemente daquilo que possa ficar escrito no papel, selado no papel, vamos supor que a Coreia do Sul continua a fazer exercícios militares com os Estados Unidos. Vai tudo por água abaixo. Sim, pois tem que haver aqui um desanuviamento natural decorrente desta aproximação entre estes dois países. É como tu dizes muito bem, não pode agora estar-se por um lado a assinar uns papéis e por outro lado estar a autorizar que manobras militares se intensifiquem. Mas a quando do cancelamento desta cimeira, tinha sido anunciada a cimeira e as manobras existiram e houve o recuo. Sim, mas aí recordamos que havia muitos avanços e recuos quase em simultâneo e, portanto, naturalmente, quer a Armada Americana, quer os movimentos militares na Coreia do Sul continuavam exatamente nessa expectativa de que as coisas pudessem até descambar e ser bem mais complicadas. Agora, a partir do momento em que esta aproximação se dá, o primeiro sinal tem que ser exatamente o desanuviamento entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, que já tinha começado nos Jogos Olímpicos de Inverno e que terão tudo para prosseguirem nos próximos tempos. Mas eu insistia mais uma vez nesta questão de que este não é um ato isolado. E curiosamente, eu hoje estava a ver os alinhamentos dos noticiários televisivos nos Estados Unidos e a rivalizar com a atenção desta cimeira estava a tensão da guerra comercial dos Estados Unidos com o Canadá. E as declarações que foram feitas a propósito do líder do Canadá, com um secretário de Estado a dizer que tinham sido apunhalados pelas costas e a dizer tudo e mais alguma coisa de Trudeau, isso é um sinal de como os Estados Unidos obviamente estão com os olhos postos nesta cimeira e Donald Trump assim o quer,
mas há ali outras matérias que são igualmente preocupantes e que têm a ver com essa guerra comercial que envolve o Canadá, que envolve a União Europeia e que envolve também a China. E, portanto, este jogo não é um jogo que apenas tenha a ver com os esforços militares que existem ou deixam de existir. Há um puzzle muito mais complexo que está por detrás e que, quanto a mim, será inevitavelmente contaminado por aquilo que ficar escrito neste acordo. Vamos ter um acordo geral ou poderá ser passado algum detalhe sobre essas conversações? É o início de negociações. Eu diria que este é o documento de arranque, é o primeiro passo a ser dado naquilo que, no final, será certamente um documento muito longo, eventualmente nunca o conheceremos completamente, mas se calhar também o mais relevante ficará definido naquele que é o show-off que está a ser feito por ambos os líderes, que querem, obviamente, esta visibilidade mediática e este protagonismo mundial. E, portanto, para além de todos esses pormenores, há também esta questão quase que simbólica deste encontro e desta tentativa de conciliação. Agora, é claramente apenas um primeiro passo numa arte de negociar. É até curioso que Kim Jong-un, a maior relação que tinha com os Estados Unidos até agora era o jogador de basquete Dennis Rodman, que levou exatamente o livro de Donald Trump, a arte do negócio, para mostrar aos ministros norte-coreanos como é que Donald Trump se comportava e como é que ele pensava, e aparentemente terá sido um livro devorado com alguma atenção. E, portanto, eles também conhecem aquilo que são os truques que Donald Trump costuma utilizar neste género de situações, com alguma pressão, com algum bluff, com alguma tendência para tornar as coisas um bocadinho mais sensacionais, exatamente como ele gosta, mas depois acabar por se reduzir a eventualmente muito pouco, que é aquilo que nós temos assistido da política de Donald Trump, que acaba por fazer grandes anúncios grandiloquentes, mas que depois, quando nós olhamos com pormenor para aquilo que lá está, percebemos que não é assim tanto quanto isso. Mas com a sua retórica e com a maneira como ele apresenta as coisas, acaba por parecer que é bem mais. E à sua maneira são um pouco espelho um do outro. E ambos são, por isso se podem entender bem. E ambos são negociadores a gerir os negócios da família. Deixem-me só questionar-vos sobre, enfim, no meio desta encenação toda, um outro gesto fait divers que está a ser notícia em torno desta cimeira, que tem a ver com o facto do primeiro-ministro norte-coreano ter oferecido um bolo de aniversário a Donald Trump, antecipando os 72 anos que julgo que é na próxima quinta-feira que Trump comemora. Vocês leem nisto um mero gesto de cortesia ou é mais que isto? Se formos perversos, podemos, na nossa tradição, celebrar o aniversário antes do tempo dá azar, não é? É o que se costuma dizer. E, portanto, se quisermos ser perversos, pode haver aqui uma leitura de que se está a tentar fazer alguma maldade ao Presidente. O próprio Donald Trump ter anunciado, via Twitter mais uma vez, que o principal conselheiro económico da Casa Branca teve um ataque cardíaco. O que é que isto pode significar em termos de política económica, em termos de aconselhamento do próprio Presidente? Estas equipas são muito grandes, são compostas por muita gente que anda a estudar estes dossiês há muito tempo e, portanto, não é apenas a falta de uma peça que certamente irá transtornar o que quer que seja. É, obviamente, uma notícia sempre preocupante, até do ponto de vista humano, causará certamente consternação na comitiva norte-americana, mas não me parece que possa ter alguma influência naquilo que é o desenvolvimento de todo este processo, porque a verdade é que estão dezenas de especialistas a olhar para este documento, a trabalhar durante horas seguidas, estiveram esta madrugada até ao início desta manhã, que lá é manhã agora em Singapura, exatamente a olhar com muita atenção para este documento, e é uma larga equipa de especialistas, de advogados, de politólogos, a tentar exatamente esmiuçar aquilo que poderá ser a melhor formulação para o resultado final desta cimeira, que salva face a qualquer um deles, mesmo quando eles não se encontram naquilo que é absolutamente essencial. Para Donald Trump seria eventualmente o Prémio Nobel da Paz a seguir a este resultado seria a cereja sobre o bolo. Seria a cereja sobre o bolo, aquilo que ele muito ambicionava e que, na verdade, se compararmos com o Prémio Nobel que foi dado a Barack Obama, sem que nós percebêssemos exatamente o que é que ele tinha na manga para jogar, nem me parece completamente desajustado. Ricardo Jorge Pinto e Domingos Andrade, obrigada por terem estado connosco nesta emissão especial que fechamos aqui, uma emissão sobre o histórico encontro entre o presidente americano e o líder da Coreia do Norte.